Boa noite mais uma vez a todos. Então, vamos falar hoje sobre esse tema aqui, Espiritismo e Progresso. Progresso é inevitável, mas parece que a coisa está meio descontrolada, né? O progresso está meio enrolado, né? Acontece um monte de coisa que não era para acontecer, a gente faz um monte de coisa que não era para fazer, sabendo, né? Mas então chegamos numa condição muito complicada, né? E Você está falando do progresso nacional ou progresso, da humanidade? né? Progresso em geral, né? E para que a gente consiga entender onde o Espiritismo se encaixa nesse progresso, né, a gente tem que entender o que aconteceu até agora, antes da gente conseguir encaixá-lo no que vai daqui para frente. Então nós temos que chegar, conseguir entender como é que a gente chegou no ponto que chegou, né? O que aconteceu lá para trás que nos fez cair nessa situação, né, nesse progresso tão desarvorado, tão desenfreado e sem se saber, não se sabe, em termos de progresso do modo geral da humanidade, não se consegue dizer o que vai acontecer daqui a 3 anos, por exemplo. Né? Porque a coisa parece que está tão descontrolada. Né? Então é isso que a gente quer estudar, como que a doutrina se encaixa nisso daí. Né? E como eu falei, para que a gente consiga fazer um estudo eficiente, a gente tem que voltar lá para trás, puxar lá de trás e ver o que aconteceu que nos trouxe até esse ponto aqui. Kardec tem um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, que é a Lei do Progresso, né, em que tem lá uma série de perguntas e respostas, mas nós não vamos fazer perguntas e respostas, nós vamos agrupar esse conjunto de perguntas e respostas em 5 categorias, que são essas aqui, que é mais ou menos o que esse capítulo endereça. Né? Então seria o número 1 aqui, o Espiritismo como uma crença comum, né, da humanidade, a sua contribuição ao progresso, os desafios de fazer isso acontecer, o Espiritismo como uma crença comum, a hora certa para que isso aconteça. Kardec quer saber por que o Espiritismo veio na época que veio. Não veio daqui a 2.000 anos, não veio 5.000 anos para trás. Por que ele veio naquela época? Então nós vamos também passar por isso. E a marcha desse progresso, ou seja, uma vez que esse Espiritismo começa a virar uma crença comum, quanto tempo leva para isso realmente tomar forma e realmente acontecer aí no campo, né? Então ele tenta endereçar, né, através das respostas dos Espíritos, esses 5 itens. Só que, como eu falei, não dá para a gente estudar isso aqui direto sem entender o que aconteceu. Então nós vamos voltar no tempo, antes da gente poder tocar nisso daqui. Né? Vamos voltar lá para trás e ver por que a gente está na situação que a gente está. E nós vamos começar aqui embaixo. Antes de 3.500 a.C., quando não se tinha nem roda nem fogo. Que hoje é uma coisa inconcebível para nós. Né? Sem roda e sem fogo não dá nem para a gente imaginar como é que era a vida. Mas nós já passamos por isso. Então isso começa lá em 3.500 a.C. Nós vamos fazer em partes. Tá? Nós vamos primeiro até o ano de 300 depois de Cristo. Né? Era cristã. Então nesses quase 4.000 anos aqui, o que aconteceu? Né? Que tipo de progresso aconteceu nesses 4.000 anos iniciais? Então, se a gente olhar, a gente tem aqui em 3.000 a.C., a gente começa a escrever, é um progresso, né? Começamos a escrever, papiros e tal, né? Pele de carneiro. Em 1.600 começa a aparecer a noção de sociedade grega, da Grécia Antiga, trazendo essa noção de sociedade, de vida em grupo, e com isso a política, ou seja, algumas das pessoas da sociedade vão administrar essa sociedade, aí surge a ideia da política, né? Então a gente começa a ter um progresso que não é só material, é humanitário também aqui, né? Uma coisa mais etérica. Aí vem Moisés com a primeira revelação, né? Que nos dá todo o conjunto de mandamentos e tudo mais. A gente tem aqui, começamos a fazer cálculo de geometria, matemática, né? E aqui na segunda revelação, né? Com Jesus, e a gente para no ano de 300. Então se a gente olhar aqui grosseiramente assim, só de pincelada, esses 4.000 anos iniciais, nós fizemos um monte de progresso. Não só material, né? Mas moral também, né? Então nós temos um progresso material. Isso aqui é material, isso aqui é material, isso aqui também. Mas isso aqui são tremendas evoluções, né? Da parte moral. Então quando a gente olha isso aqui, esse conjunto inteiro dos 4.000 anos iniciais, se a gente tivesse que classificar esse progresso, a gente diria que foi muito bem. Foi muito bom, né? Nós saímos, não tínhamos nem roda e fogo e chegamos aqui, né? Com uma segunda revelação. Bom, aí vamos de 300 para frente. Em 312, o imperador Constantino, né, no Império Romano, se converte à fé cristã e coloca essa fé como oficial dentro do governo. Então, para as perseguições fica muito mais fácil, né? A divulgação, obviamente, dentro do próprio império e daí para fora. Né? Então, nós vamos fazer aqui de 312 até o ano de 1640. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, a gente tem um relativo progresso aqui. Tem os maias com algumas revelações interessantes, né? Que são
coisas que muito depois, né, não aqui, mas muito depois, com a revelação espírita, a gente vem saber que eles vêm de capela e aquela coisa toda, né? A gente começa a ter algumas outras incursões religiosas com o islamismo e temos algumas coisas aqui materiais, como a gente vê, mas temos uma tremenda bandeira vermelha aqui, né? Com as cruzadas, né? Tremenda, afundamos assim moralmente, né? Um erro grosseiro. Um erro grosseiro. Então, quando a gente olha aqui nesses 1.300 aí, 1.500 anos, grosseiramente falando, a coisa já não foi tão boa assim, né? Não é que não tivemos progresso, mas tivemos muito mais progresso material do que moral. E principalmente por causa disso, as cruzadas. As cruzadas são as perseguições religiosas que os cristãos faziam para aniquilar os islâmicos. Tá? Uma guerra que durou 100 anos. E foi iniciada pelo Papa Urbano I, dentro da Igreja Católica. O Papa declarou guerra. Então, daí você já vê, né, o efeito dominó moral, né, efeito moral dominó que a coisa gerou. Então, quando a gente olha assim, grosseiramente, deu uma pincelada aqui nesse gráfico, não fomos tão bem assim, né? Muito pelo contrário, né? Então, estamos em dúvida aqui com esse negócio aqui, né? Fica aquela grande ponto de interrogação, né? O que nós estamos fazendo aqui? Então vamos aqui, de 1640 para frente. Só que em 1640 acontece uma coisa interessante. Nós temos a presença, a encarnação de René Descartes, que é um dos maiores filósofos de toda a história da humanidade, com uma influência tão direta em cima de nós hoje, que o sistema de escola que a gente usa aqui nesse país, que é o mais adiantado do mundo, é o dele, de 1640 a 400 anos atrás. O que acontece? As crianças não querem ficar na escola, sentadas na sala de aula, vendo o professor escrever no quadro. Porque é um sistema arcaico de 400 anos. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando, olha a influência desse homem, né? 400 anos depois, ele está presente no dia a dia das nossas vidas, né? Bom, o que ele tem a ver com esse progresso? O que aconteceu em 1640 que a coisa começa a mudar? Ele, como filósofo, né, está estudando, tenta estudar filosoficamente o que é o ser humano, e ele coloca da seguinte forma: o ser humano é composto de duas partes, né, que são o corpo e a mente, mas essas coisas são separadas. Elas não necessariamente estão juntas. A gente consegue estudar um sem o outro. Ele coloca dessa forma. Então, o corpo o que é? Uma substância física. Eu vou lá e coloco a minha mão, eu sinto, pego e tal, né? Uma coisa tangível completamente. Está sujeito às leis da física, que nós conhecemos, isso em 1640. Né? Está sujeito às leis da física que em 1640 nós conhecemos e dominamos, né, até certo ponto. E tem coisas, características como imagem, movimento, tamanho e tal, cor, peso. Agora, a mente não é nada disso, a mente é muito complicada. Porque a mente, primeiro, não é uma substância física, eu não consigo colocar a mão e pegar e avaliar e estudar esse negócio dessa forma. Ela não está sujeita às leis da física. Isso em 1640. Hoje a gente sabe a que leis elas estão sujeitas, que são as leis da física quântica. Em 1640 não se tem a mínima noção. Só se consegue dizer, não estão sujeitas às leis da física e eu não consigo mexer com isso. Né? E essa mente, ela traz atributos completamente diferentes de uma matéria física, que são sentimentos, desejos, memória, um monte de coisa que não dá para a gente explicar. E aí o que ele sugere? Ele sugere o seguinte: vamos nos ater nisso daqui que é mais tangível, mais fácil. Esse negócio aqui complicado a gente deixa para a igreja, que é a igreja que trabalha com esse negócio aí da mente das pessoas e tal, essa coisa toda, é muito complicado para a gente. Então vamos deixar isso aqui para a igreja e vamos estudar aqui. Essa foi a colocação bem generalizada, bem ampla de René Descartes, em 1640. Então o que acontece? Depois de René Descartes, esse progresso ele se divide em dois. Né? A gente passa a ter, e vamos aqui de 1640 a 1900, tá? A gente passa a ter uma linha de progresso que vai trabalhar na parte física, relativa ao corpo, a parte material. E uma outra linha de progresso separada que vai ser a parte espiritual, moral. Né? Então vamos ver entre 1640 e 1900 o que acontece em cada uma dessas duas linhas aqui. Na linha material, a gente faz um monte de progresso. Aqui são menos de 300 anos e se faz um progresso como nunca se fez antes. Né? Nenhuma passagem de 300 anos antes de 1640 se evoluiu tanto quanto isso aqui. Até então, né? Nós saímos daqui sem máquina nenhuma, sem nada e chegamos na câmara. É uma coisa já elétrica, tudo mais, né? Mas e aqui? O que acontece aqui na linha moral e espiritual entre 1640 e 1900? Né? No máximo, a gente pode dizer que a gente tem a terceira revelação. Por que eu coloco dessa forma, quase que menosprezando no máximo? Não é menosprezando, nós é que não demos atenção.
Então, no máximo, nós demos um pouquinho de atenção a um tal francês que vinha com os negócios aí, porque era assim que a Igreja Católica colocava. Então, no máximo, nós fizemos isso. E ficou assim meio de lado. Agora aqui não. Nós colocamos toda a nossa energia nesse negócio. Então, quando chega aqui em 1900, a disparidade entre essas duas linhas é um absurdo, muito maior do que o que se viu até então. Vamos continuar, de 1900... Seria a Idade Média, Luiz? A Idade Média é entre 1000, nas cruzadas, entre 1000, é considerado mais ou menos entre 1000 e 1600, mais ou menos, é o que a gente chama de Idade Média. Isso é depois da Idade Média. Então vamos fazer agora de 1900 até 2000. Então nós temos as duas linhas que foram separadas lá em 1640. Né? O que a gente fez material e o que a gente fez espiritual aqui? Material nós fizemos nesses 100 anos muito mais do que qualquer outro grupo de 100 anos no passado, muito mais. Nós tínhamos aqui terminado mais ou menos na câmera, né? A máquina fotográfica convencional, aqueles lambe-lambe lá na praça, aquelas coisas todas. Falar nisso entrega a idade, né? Até celular, né? Então, você vê que a gente realmente teve um progresso material no plano físico, uma coisa gigantesca, porque toda a nossa energia está aqui. E aqui? Entre 1900 e 2000, o que aconteceu aqui? Tem alguma coisa que aconteceu que a gente fez assim, 0,1% de progresso, será? De novo, no máximo, Chico Xavier. No máximo, Chico Xavier. E não se deu atenção nenhuma para ele. Não nós. Nós estamos falando de planeta, né? De sociedade como um todo. Então nós, planeta, não demos a mínima para isso aqui. Como não demos a mínima para Kardec. E aí o que acontece? A gente esqueceu essa linha de progresso espiritual, de progresso moral. A gente vem desde 1640 trabalhando só na linha vermelha. Isso não é muito bom. Bom, depois de 2000, o que acontece? Acontece um fato interessante, né? Triste, mas interessante, que são os ataques terroristas. Eu não sei se na época quem de vocês morava aqui, ou vivia aqui, mas uma coisa que a gente notou, principalmente a gente que vem de uma sociedade diferente, a gente vem de fora e está aqui dentro, e a gente ainda está, né, com a nossa cabeça ligada no nosso passado, em outra cultura, a gente viu uma coisa muito interessante. Nos primeiros, eu diria, pelo menos no primeiro ano, ano e meio após os ataques, a gente via muito americano querendo entender, primeiro, as respostas, né? Por quê? Por quê? E não tem a resposta. Você vai perguntar isso para quem? Para o provedor da verdade. No ano de 2000, quem é o provedor da verdade? É a ciência. A ciência falou, você fecha a boca e aceita, né? Então vamos lá perguntar para o cientista. Seu cientista, como é que você explica isso aqui? O que o cientista faz? Bota as duas mãos para o alto. Eu não tenho nada a ver com isso não sei não. Né? Então a gente fala, peraí, vamos procurar o provedor da verdade anterior à ciência. Quem é o provedor da verdade anterior? É a igreja. Né? Então, e depois a gente vai ver por que um substitui o outro, daqui a pouco. A gente vai para o padre e pergunta, por quê? Aí o padre, se isso é coisa que se pergunta, né? Então, a gente começa a ter uma certa dificuldade, o povo americano, né? Porque o ataque machucou muito eles. Nós também, mas muito mais eles, né? Por causa da própria cultura que eles têm. Então começou a se ter uma necessidade de resposta muito diferente. E começou a se pender um pouco para o lado não material. Então no primeiro ano e meio, a gente via muito americano procurando coisas das filosofias orientais. O que é essa tal de meditação? Ouvi falar que tem um tal de yoga, o que será que é isso? Superficialmente, não é que ninguém se entregou ao budismo, ao shintoísmo, nada disso, mas começou a ter assim uma coisa meio, o que será que é isso aqui? Porque esses caras são diferentes da gente, né? O que será que eles pensam? Eles não são tão assim apegados quanto a gente. Então, eles fazer a aproximação das duas curvas de novo. A gente não sabe quando elas vão se unir, mas a gente vê que de 2000 para cá, um movimento espiritualista, nós inclusos nele, aqui dentro dos Estados Unidos, aumentou numa capacidade absurda. Isso daqui é a sociedade em geral, né? Tá voltando a se interessar por esse negócio. Tudo bem, as coisas estão separadas, mas tá bom, nós vamos fazer clonagem. Mas peraí, e como é que fica a ética e a moral? No passado você não estava preocupado com isso, hoje você está. Entendeu? Então, as coisas estão começando, uma coisa está puxando a outra. O progresso está começando a se sentir mais capenga, porque ele está começando a sentir influência da parte moral, ética, ética, venda, né? De arma hoje, tá falando aqui, isso daí tá aqui, né? É justamente essa nuvem aqui, essa coisa aqui. Alguma hora isso vai voltar a se aproximar muito mais de como era em 1640, né? Então a gente, infelizmente, foi um evento horrível, obviamente, né?
mas é um evento que disparou um processo assim interessante, no mínimo interessante, né, para nós. E nós estamos no meio aqui, porque nós somos parte do espiritualismo aqui dentro desse país, né? Aqui nós, dentro dos Estados Unidos, né? Não o espiritismo fora, porque fora nós já tratamos disso há muito tempo. Bom, então, alguma hora isso vai acontecer. Então, o que a gente sabe é que o crescimento das duas linhas, a linha moral e a linha espiritual, está muito defasado, né? Estão completamente defasados. A gente vem só pensando e investindo toda a nossa energia na parte material, na parte corporal, né? Como o René Descartes falava, e nós estamos abandonando ou abandonamos no passado a linha moral e espiritual. E está na hora de mudar isso aí. Bom, por que a gente de 1640 para cá chegou nesse ponto? Nós vimos que nós investimos um monte de coisa material, não investimos no moral, mas não foi respondido por que nós investimos no material. Nós sabemos que nós investimos, por quê? Né? Então, entre 1640 e 2000 existem 4 eventos na nossa história onde nós fizemos a curva para o lado errado. Nós tínhamos que virar para a direita e viramos para a esquerda. Nós tínhamos que nos moralizar e nos materializamos. Esses 4 eventos nos colocaram, entre 1640 e 2000, nos colocaram onde nós estamos hoje. Então a gente tem que entender quais são esses 4 eventos, primeiro, para que a gente possa voltar e consertar ou ajeitar ou de alguma forma modificar, e segundo, não repetir. Né? Então vamos lá. Os 4 eventos, o primeiro é René Descartes, ele dizendo para nós que a mente e o corpo, aquela coisa que eu falei, são coisas diferentes e tal. Vamos trabalhar e investir no corpo, porque é muito mais fácil da gente fazer um investimento educativo em um corpo do que em mente. Mente é muito complicado, deixa esse negócio para a igreja que eles dão conta e a gente continua aqui com o corpo. Então, quando ele coloca dessa forma, olha só que fique bem claro, né? Esses 4 pontos são 4 homens que a gente vai falar aqui que trouxeram informações para a gente. O que a gente está falando não é da pessoa René Descartes. Ele fez o trabalho dele, ele está procurando entender o que é o homem e tal. Agora, o problema é o que nós extraímos do que ele falou. Não é ele, o René Descartes, mas somos nós, o que nós extraímos do que ele falou. Então, quando ele trouxe isso para a gente, o que nós entendemos? Nós entendemos, esse cara está nos dizendo o seguinte, e é o que deixa a primeira bandeira vermelha, a primeira curva para o lado errado. Vamos ficar só no visível, vamos ficar só no corpo. É como se a gente tivesse entendido, não foi o caso, mas é como se a gente tivesse entendido, René Descartes mandou a gente abandonar o espírito. Foi isso que nós fizemos. Então, de 1640 para cá, a gente começou a se comportar só em direção à parte material, à parte física. Então, ficou uma bandeira vermelha aqui. O segundo ponto da história, a segunda bandeira vermelha que a gente tem, ocorre 30 anos depois. Se você pensar, né, num negócio desse tamanho, de 4, 5 mil anos, 30 anos não é nada, é junto, é na mesma hora. Então, 30 anos depois vem Isaac Newton. Né? Novamente, não é Isaac Newton o homem. Imagina se a gente não tivesse tido, né, toda a revelação e todas as descobertas de Newton. A gente não estava nem aqui conversando agora, não tinha nem cadeira. Né? Então, não é o que ele falou, não é o trabalho dele, é o que nós entendemos e como nós absorvemos o resultado do trabalho dele. Newton estava querendo resposta para isso aqui. Como é que funciona a vida, como é que funciona o universo. Tudo bem, ele vai fazer a pesquisa dele lá, vai para o trabalho dele e vai sair atrás dessas respostas. Em procurando essas respostas, ele desenvolve a ideia de que o universo é formado de partes e peças. Então, por exemplo, quando a gente olha aí para fora, o universo, a gente tem a Terra, tem o Sol, tem Vênus, Marte, estrelas, cometas, planetas. A ideia que nós extraímos do trabalho dele é a Terra, independente do resto. O Sol é o Sol, não depende de mais nada. Vênus é Vênus, não depende de mais nada. Não existe integração, não existe interação entre essas partes e peças. E aí complica. O que importa é a Terra, é onde a gente está. Porque o trabalho dele, a meticulosidade do trabalho dele foi interessante, que é o que criou o que a gente chama de física newtoniana. Qual era o método dele? É composto de 3 coisas, de 3 ideias, de 3 conceitos novos que ele trouxe em 1670 para a gente. Primeiro, materialismo. Né? Ou seja, eu estou estudando e só estou interessado na matéria física, porque René Descartes acabou de falar isso, então vamos entender essa parte física. Estou interessado na matéria física. Isso é o que a gente chama de materialismo, dedicação à parte material. Né? Intensificar as nossas pesquisas, colocar nossa energia na parte material. Segundo conceito que Newton nos traz, reducionismo. Se eu quero entender, por exemplo, um carro, né, e o freio do carro não está bom, eu não tenho que me preocupar com a roda, com o volante, com o motor, é o freio. Eu vou lá e ajeito o freio. Né?
Se não está bom de novo, eu volto lá e arrumo de novo. Quando não fica bom, eu tiro aquele freio e boto outro, independente do resto do sistema. Não interessa se vai afetar outras coisas no sistema. É a ideia de reducionismo. Eu vou reduzindo, cortando, picando o carro até chegar no ponto problemático. Isso aqui, né, tudo que tem a ver com física newtoniana, até hoje é assim. Né? Por exemplo, medicina comercial. Medicina comercial, né, não alternativa, ela é baseada em física newtoniana. Os médicos, alopatas estudam física newtoniana. Então, nosso corpo é formado de partes e peças que não tem nada a ver um com o outro. Tem um tal de coração, tem um tal de fígado, tem um tal de rim, tem um tal de pele, tem um tal de cabelo. E um não tem nada a ver com o outro. Né? Grosseiramente. Essa é a ideia, exatamente. Então, o fígado está ruim, você dá remédio. Não melhorou, dá remédio. Não melhorou, você troca partes e peças. Tira ele e bota outro. Chama transplante. Esse é o conceito desse reducionismo. Você vai picando aquilo que você quer entender, né? Até você conseguir consertar, ajeitar e manter a coisa funcionando. Né? Então, esse conceito, tudo, novamente, tudo que tem a ver com física newtoniana hoje, usa essa linha de pensamento. E o terceiro conceito que ele traz é o determinismo, que é, se eu entendi uma coisa, eu consigo prever. Previsibilidade. Se eu entendi como funciona um foguete, eu consigo entender o que vai acontecer com ele quando eu mandar ele lá para cima. Se eu entendi como é que funciona o tempo, meteorologia, eu consigo prever o que vai fazer amanhã de manhã e assim vai. Né? Então, Newton traz esses três conceitos para a gente. Bom, o que nós entendemos disso aí? O que nós absorvemos dessa ideia de Newton? Né? Nós colocamos a seguinte bandeira vermelha. Em todas aquelas equações de Newton, todas as equações dele, em todo o trabalho dele, em toda a documentação que ele colocou, não existe uma única menção a Deus e Espírito. Então, olha só, aqui foi dito pra gente assim, não, esse negócio de mente e tal, se filho, deixa a igreja tomar conta disso, a gente não consegue trabalhar com isso. 30 anos depois, Newton fala, eu não vou nem mexer com isso daí, eu vou continuar aqui. Então, olha como é que está se formando, né? Como é que a gente está sendo, eu não vou dizer manipulado, porque não é manipular, não, porque nós mesmos fizemos isso. Olha como nós estamos absorvendo esse progresso. Né? Então, em 1670, a parte moral e material está ficando lá para trás, né? Ficou completamente abandonado. O terceiro ponto na história onde nós fizemos uma curva errada vem em 1859, com Darwin. Novamente, não é o homem Charles Darwin, é o que nós extraímos do trabalho dele. O trabalho dele era belíssimo. Ele queria entender a origem das espécies, queria entender, né, essa história do macaco virou homem, essa coisa toda que a gente falou aí já em umas outras apresentações. Né? Mas o trabalho dele era entender isso. Ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. O nome do livro, na verdade, é A Origem das Espécies, sobre a origem das espécies, por meio de seleção natural, preservação de raças favorecidas na luta da vida. Esse é o nome do livro, isso tudo aí. E o trabalho dele foi muito interessante, e nós extraímos uma ideia um pouco errada. No trabalho dele, em fazendo o trabalho dele, né, tentando entender por que algumas espécies sobreviviam e outras desapareciam, alguns tipos sobreviviam e outros desapareciam, né, estudando e viajando o mundo inteiro, ele determinou que tinha um processo de seleção natural, que grosseiramente seria alguma coisa desse tipo, em palavras muito simples. Você tem um gameta masculino e um feminino, né, de qualquer animal, por exemplo. Né? Então juntou, deu um resultado aqui. De vez em quando, esse resultado tem uma mutação. Né? Então, de vez em quando aparece um resultado aqui que é uma mutação. Então, imagina, você tem dois gametas aqui, juntou, esse cara aqui está mudado, veio com mutação. Né? Da mesma espécie, você tem outros dois aqui que juntaram, esse também deu mutação. Né? Aí você pega esse que está mutado e esse também, e junta os dois, dá uma coisa completamente diferente. Você inicia uma nova espécie. Essa era a ideia dele, a pesquisa dele. E aí ele falava assim, esse cara que nasceu aqui, que vai gerar uma nova espécie, será que ele sobrevive em relação aos pais aqui ou não? Né? Então ele começa a estudar isso e ele vem com a ideia de seleção natural. A natureza vai selecionar isso daí. Essa é a ideia dele. Bom, e ele coloca um segundo conceito. Se a natureza vai escolher um ou outro, se vai haver uma seleção natural, alguns vão ser aniquilados. Né? Alguns sobrevivem como vitoriosos, outros são aniquilados. Então ele coloca o que foi conhecido na ciência como a sobrevivência do mais forte. Aquele que é mais forte, aquele que tem mais chance de ficar, de numa luta, por exemplo, sobreviver, prevalece. E as espécies vão se alternando, né, se alterando. Outra coisa que ele coloca no trabalho dele é o seguinte, ele era
ele participava de um grupo, de uma ideologia da época que chamava Escola do Pessimismo. Que nome horrível. Mas era o nome. Escola do Pessimismo. Era o nome mesmo. Era uma ideologia da época. Essa ideologia dizia o seguinte, isso em 1859, né? Na época de Kardec, né? Essa ideologia dizia o seguinte, através de vários estudos científicos, se você projetasse o crescimento dos animais e seres humanos lá para frente, vários, sei lá, centenas de anos para depois, você projetasse isso e projetasse o crescimento de plantas e vegetais, que é daquilo que os animais se alimentam, né? Você vai ter uma hora que não tem alimento para todo mundo, porque as plantas e vegetais e tudo mais crescem em uma proporção muito menor do que os animais e os homens. Então, alguma hora vai faltar comida. Essa ideia de vai faltar comida é o que a gente conhece, né, aqui na nossa sociedade, popularmente, com o nome de superpopulação. Ou seja, vai ter muito mais gente do que alimento. E aí vai dar briga. Porque aí o que acontece? Vai virar a lei da selva. Eu vou comer, eu tenho que comer. Eu vou começar a matar vocês, porque eu tenho que comer. Né? Isso daí, essa lei da selva, ela está em contrapartida com a lei vigente na época. Isso é 1859. Qual que é a lei vigente na época? É a lei da Bíblia. É o livro sagrado da igreja. A Bíblia não fala nada disso, de um matar o outro e tal. A Bíblia é outro conceito. Então, o que está tendo aqui? Está tendo a sugestão de se mudar o conceito. Né? Bom, esse foi o trabalho de Darwin. O que nós entendemos do que ele falou? Nós entendemos o seguinte. Digamos que alguém chega aqui na porta, nós somos aqui, sei lá, digamos aí, 30 pessoas, tá? Alguém chega aqui na porta e diz assim, pessoal, tem 5 pedaços de bolo lá, de chocolate, gostoso, quentinho, acabou de sair do forno. E aí eu determino que eu vou ser um dos 5 que vou pegar o bolo. Mas vocês também determinam a mesma coisa. E aí, como é que fica? Aí, olha só, tem 2 maneiras de eu conseguir chegar no bolo. Primeiro, na lábia. Então começa a espalhar aqui para vocês, não, esse bolo é ruim, eu sei quem fez, a pessoa não sabe fazer nada. Ou eu começo a apelar, não, o bolo está envenenado e tal, mas é lábia, tá? E aí eu, né, um não vai, o outro não vai e tal, e aí sobrou um dos 5 pedaços é meu. Ou eu pego uma metralhadora, mato todo mundo, vou lá e pego o bolo. Para a ciência é a mesma coisa. Não interessa se é na lábia ou na metralhadora. Por quê? Porque a ciência não tem componente moral. O que nós entendemos de Darwin? É lei da selva. O que é lei da selva? Eu tenho que matar. Eu tenho que competir e matar. Então, em 1859, a coisa começou a mudar de figura. Logo depois de 1859, aparece Mendel com as leis da genética, aquela coisa toda que a gente já conhece, 1870, 80. Quando essas duas coisas se associam, né, o trabalho todo de Darwin com a ideia de Mendel, surge uma corrente de pensamento que é chamada de neodarwinismo, mas é uma coisa interessante, porque olha só, você começa a ter respostas com essa junção dessas duas coisas, Mendel e Darwin, você começa a ter respostas que não se tinha antes. Por exemplo, você chegar para o padre antes, que era o provedor da verdade, antes disso tudo aqui, perguntava assim, por que a girafa tem pescoço daquele tamanho? Foi uma zebrinha que foi lá toda hora e cresceu? Foi um cavalo? Como é que explica? A melhor resposta que a ciência dá é a seguinte, não, foi criada por Deus. E aí você fala assim, tá, mas Deus criou o mundo em 7 dias, a girafa foi no 5º dia, no 6º, no 1º ou no 2º? Aí o padre responde assim, isso é coisa que se pergunte? Então está faltando resposta. Quando vem essa coisa aqui de Darwin com Mendel, as respostas começam a melhorar. Não ficam perfeitas, mas começa a aparecer mais resposta do que antes. Então o que acontece com isso aqui? A ciência vira o novo provedor da verdade. A ciência falou, vale. O padre falou, não, deixa. Não sei se está dando para entender a transição. Né? Esse conjunto de eventos aqui, em 1860 até 1880, né? Esses 30 anos aí, 40 anos, é o que determina a transição do provedor da verdade. Então, a partir de 1800 e tanto, quase 1900, a ciência é o absoluto provedor da verdade. O cientista falou, vale. Não precisa questionar, não precisa discutir, se aceita. Hoje já não é mais assim. Né? Mas a transição aconteceu por causa disso. Mas com o trabalho de Darwin, o que ficou pendente aqui? Pensa no bolo. Ou eu vou na lábia ou eu mato.
para a ciência é a mesma coisa, é a lei da selva. Tá? Então Darwin deixa uma tremenda bandeira vermelha para a gente. Não tem moral. Não estou preocupado com moral. Você vai lá e você faz o que você quer. Você não tem que cooperar, você tem que competir. É a lei da selva. Como é que eu vou, numa lei da selva, numa ideia, num conceito de lei da selva, como é que eu vou cooperar? É uma coisa incoerente. Né? Ou você coopera ou você colabora ou você compete. São, né, coisas mutuamente exclusivas. Então, em 1859, a gente perde a noção de moral de cooperação. E aí a gente faz uma quarta curva para o lado errado, em 1953, com o trabalho de Watson e Crick, que descobriram a estrutura helicoidal do DNA. Quando eles descobriram a estrutura helicoidal do DNA, com o trabalho deles, a gente extraiu a seguinte ideia. Duas coisas a gente extraiu. Primeiro, determinismo genético. O que é isso? Está no meu DNA. Eu não posso fazer nada. Se você não gosta da minha agressividade, você vai lá falar com meu pai e com a minha mãe. Se você não gosta da minha impaciência, você reclama lá com meu pai e com a minha mãe. Não tem que fazer nada, eu não posso melhorar, eu vou ficar desse jeito e eu não estou nem aí para vocês. Isso é determinismo genético. Né? Se eu sou alto e queria ser baixo, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Se eu sou baixo e queria ser alto, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho culpa de nada, eu sou só uma vítima. Né? Eu sou só uma vítima. Então, o que acontece? Com o trabalho de Watson e Crick, nós viramos pessoas vitimizadas. Tudo que não sai como a gente quer, nós somos vítimas. Ah, pobrinho de mim, coitadinho de mim, fizeram isso para mim, aconteceu isso comigo. Eu não tive participação nenhuma, eu não tive absolutamente nada a ver com isso. Né? Tudo veio de fora, tudo tem a ver com os outros. Então, dessa forma é que nós entendemos o trabalho de Watson e Crick. Isso deixa uma tremenda bandeira vermelha aqui, que é a falta de responsabilidade. Nós viramos vítimas em 1953. Então, olha só, a gente chega no ano de 2000, né, até que isso daqui, né, entre na cabeça das pessoas, leva uns 20, 30 anos. Tá? Então, quando a gente entra o ano de 2000 como pessoas completamente irresponsáveis, sem a menor noção de senso de cooperação e moral, sem pensar em Deus e Espírito, sem considerar nada disso e focando só na parte material. Não é assim que nós entramos no ano de 2000? E qual a diferença de 2000 para cá? Nenhuma. Estamos assim até hoje. Bom, isso aqui é todo esse passado, aí nós chegamos aqui. Agora vamos falar de Espiritismo. E o Espiritismo, como é que vai ajudar? Como é que ele vai fazer? Onde ele se encaixa nisso daí? Posso fazer um comentário? Pode. Nós conversamos na semana passada, na quinta-feira, no estudo que nós fizemos, sobre essa questão do século passado, de 1800 e tal. Mas, ao mesmo tempo que houve isso que você está falando, com relação ao progresso e tudo mais, esse período de 1800 foi importantíssimo para a humanidade, porque houve uma necessidade enorme, maciça, em se aproximar de Deus. E foi nesse período que surgiram inúmeras religiões que nós conhecemos hoje em dia, inclusive o Espiritismo. Mas olha só, se aproximar de Deus não quer dizer que você adquiriu moral, você deixou de ser vítima. São coisas independentes. Mas quando há uma necessidade, já existe um progresso. Essa necessidade tem que ser direcionada. Tem que ser direcionada. Porque senão você continua com a mesma coisa. Né? Você tem pessoas extremamente religiosas que se enquadram perfeitamente na irresponsabilidade, na desmoralização. E o cara vai na igreja todo domingo. Você entendeu? Buscam Deus porque se consideram vítimas. Entendeu? Então tem que ter um pouco de cuidado. Vamos continuar aqui que talvez esclareça para você. Então quando a gente pega isso daqui, né? E olha de fora, vamos sair da caixa preta aqui, vamos olhar esse negócio bem de longe aqui, vamos ver o que a gente consegue definir. A gente quer consertar isso aqui, ou pelo menos melhorar isso aqui. Primeiro, para refazer um passado totalmente errôneo, errado. Segundo, para não deixar acontecer de novo. E qual que é a nossa proposta aqui na Casa Espírita? É o Espiritismo. Então, como é que esse Espiritismo, com esses livros básicos e toda a série de psicografias, informações, né, do mundo espiritual e tudo mais, como é que ele vai se encaixar nisso daqui? Então, vamos perguntar para a gente mesmo. Vamos ver se a gente consegue responder. Esses livros aqui, né, essa proposta de Espiritismo, será que esse Espiritismo ataca a responsabilidade? Ele tem alguma coisa a ver com responsabilidade? 100%, né? Será que ele tem alguma coisa a ver com moral e colaboração?
100%. Como é que chama cooperação em linguagem espírita? Caridade. Então ele tem 100% a ver com responsabilidade, ele tem 100% a ver com moral e caridade. Será que ele tem alguma coisa a ver com Deus e Espírito? 100%, já são 300%. E será que ele foca no visível ou no invisível? No invisível. Então será que ele consegue responder a tudo que foi deixado para trás? A tudo que os dois provedores da verdade anterior não conseguiram preencher essas lacunas todas? Será que o Espiritismo consegue responder a tudo isso? Consegue. Só que ele tem que ser usado de uma certa maneira, né? O que é usado de uma certa maneira? Eu li lá eu li lá tudo que tem de Espiritismo, não só o livro de Espíritos, as 1000 perguntas, 19, tudo. Eu não fiz nada e continuo me vitimizando. Então não adiantou nada, né? Então tem que ser utilizado de uma forma prática a nosso próprio favor. Mas a resposta está aqui, né? Ele responde a tudo isso. Ele responde ao pescoço de girafa? Responde. Responde ao 9/11? Responde. Responde a Newtown? Responde. Tudo. Responde a tudo, né? Então, essa proposta do Espiritismo, ela é muito interessante, porque ela endereça tudo isso. E aí a gente começa a partir de uma coisa um pouco mais profunda, porque a revelação espírita, né, ela não vem de um homem que analisou tudo isso que nós analisamos aqui nesses últimos 30 minutos e falou, deixa eu sentar aqui, deixa eu escrever um livro que vai falar sobre responsabilidade, sobre moral, sobre cooperação, deixa eu escrever um livro aqui sobre... Não é nada disso que é o Espiritismo, né? Não é nada disso. Não foi um homem que está no meio de nós e que decidiu, sofrendo os mesmos problemas e tudo mais, e que decidiu escrever um livro sobre o assunto. Não é nada disso, né? Einstein dizia o seguinte, muito interessante essa frase de Einstein: se você não pode resolver um problema usando a mesma forma de pensamento que você usou quando criou o problema. Você não pode resolver problema de criança levar arma para a escola com o NRA aí, National Rifle Association. Não são eles que vão resolver, porque eles são os que criaram o problema. Tem que ter outra mente diferente. Então o que acontece? Todo esse problema de não moralidade, responsabilidade, tudo foi criado por nós com o nível de pensamento que nós temos. Então a resposta não vai vir do nosso nível de pensamento. Da onde vem o Espiritismo? Vem de pelo menos um nível de consciência acima do nosso. Pelo menos um. Não foi criado por um homem. É uma resposta, é um endereçamento dos espíritos. Então, esses espíritos, essa codificação, esse trabalho, ele está pelo menos um nível de consciência acima do nosso. Não é um homem que resolveu um de nós sentar e escrever um livro, não é nada disso. Então, a maneira com que isso é visto, né, toda essa problemática é vista, é completamente diferente da nossa. Nós, quando vamos entender responsabilidade, né, se a gente não tivesse conhecimento doutrinário, né, você sai fora na sociedade e começa a perguntar o que as pessoas acham de responsabilidade. O conceito deles é completamente diferente, né? Nós sabemos que existe uma parcela, nem que seja pequena, mas existe uma parcela de responsabilidade nossa em tudo isso. Para eles, não existe, né? Você sai daqui porque não é endereçado dessa forma, porque a maneira de pensar está na mesma maneira, está no mesmo nível do problema que foi criado. Como é que você cria um problema e você quer, né, agora consertar se você criou e não sabe consertar? Porque você só sabe agir daquela forma. Você está programado para agir daquela forma, né? Você está programado para ser vítima, como é que você vai um dia ter responsabilidade, né? Então, por isso que o Espiritismo é uma proposta que endereça todos esses itens. Agora sim, a gente pode começar a pensar no capítulo do Livro dos Espíritos, que endereça aquelas 5 coisas lá do início da primeira transparência. Então, vamos lá. O primeiro é o Espiritismo como uma crença comum, né? Nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na codificação, que o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza. Se tornar uma crença comum não é dizer que todo mundo vai virar espírita, é diferente. É uma crença comum, então todo mundo acredita naquilo. Agora um vê um pouco certas coisas de uma forma, outro vê certas coisas de outra, mas o conceito vai ser comum, a ideia vai ser comum, né? E por quê? Porque é uma coisa da natureza, são leis da natureza. Não são leis que um homem fez e os outros vão seguir, né? Por exemplo, um exemplo que a gente tem muito interessante sobre isso é a Scientologia, né? Scientology em inglês. Scientology foi uma pessoa que escreveu um livro pensando numa certa forma de, né, uma certa definição de pensamento, e escreveu uma doutrina inteira em cima daquilo. Um homem, uma pessoa.
né? Então não é nada disso que é aqui. Isso daqui vem da natureza. São leis da natureza, não de um homem, não de uma pessoa. E aí, dentro desse contexto, a física quântica tem um papel fundamental. Porque a física quântica, lembra que aquelas leis que René Descartes não sabia que leis a mente obedecia? Hoje a gente sabe. A partir de 1918, 19, 20, a gente sabe. E sabe muito, hein? E sabe muito. A física quântica ela tem um monte de buraco, um monte de coisa que a gente não consegue responder como cientista, mas as questões básicas estão, no mínimo, encaminhadas. No mínimo, se não respondidas. Então, a física quântica é uma coisa interessante, porque, olha só, até antes da física quântica, você colocava pessoas de uma religião, sei lá, católica, por exemplo, e cientistas, eles não entravam nem na mesma sala. Não, fulano vai, eu não vou. É aquela coisa assim, aquele medo, né? Aquela separatividade completa, né? 100%. Hoje você tem, na mesma mesa sentado conversando, né? Físicos quânticos e espiritualistas. Na mesma mesa, usando nomes diferentes, mas estão conversando sobre a mesma coisa. Um chama de Deus, né? O outro chama de campo, mas estão conversando sobre a mesma coisa. Então olha só como é interessante, né? Essa é aquela aproximação que está começando a acontecer, né? Lembra, depois do 9/11? A física quântica tem um papel fundamental nisso, porque ela está chamando os dois para a mesma mesa e está fazendo sentido para os dois. Não é que eles estão indo obrigados, né? O cientista está começando a ver que, puxa, eu estou ficando sem resposta, está ficando difícil para mim, né? Eu estou chegando no meu limite. E os espiritualistas também, né? Eu preciso um pouco da ciência para entender um pouco mais essa coisa, como é que é o pensamento, né? Como é que sai de uma cabeça, vai para outra e tal. Né? Então a coisa está ficando interessante. Segunda categoria de perguntas que Kardec faz aos espíritos é sobre a contribuição do progresso, né? Como que esse espiritismo vai contribuir com o progresso daqui para frente, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas quando ele pergunta aos espíritos, os espíritos respondem: destruição no materialismo. Vamos entender o que é isso. O que é destruição no materialismo? Não é destruir prédios, isso é destruição de coisas materiais, não é isso, né? Olha só, quando a gente falou de materialismo, a gente falou, né, dos pedaços de bolo e eu mato vocês ou eu vou na lábia. Por quê? Porque existe a lei da selva. A lei da selva é competição, né? Então o que está vendo? Materialismo é competição. Você focar no material é uma competição. Eu não tenho o mínimo interesse em colaborar com aqueles contra quem eu estou competindo. Não tem nem sentido, né? Porque são coisas antagônicas. Então, o materialismo ele é baseado em competição. O espiritismo é baseado em cooperação. Né? A palavra espírita para cooperação é caridade. Então são coisas antagônicas. Então destruir o materialismo, que os espíritos falam para a gente na codificação, é o quê? É você começar a cooperar em vez de competir. É isso que significa destruição do materialismo. Para de competir, vamos cooperar. Não é o que a gente faz, né? Nós aqui na casa espírita, né, ainda fazemos, pelo menos entendemos se não fazemos. Mas você sai daqui, imagina, ninguém não está nem entendendo o que está sendo falado, né? Então existem vários desafios para colocar isso na cabeça das pessoas. E Kardec coloca um monte de perguntas sobre isso, né? O que a gente extrai desse grupo de perguntas da codificação? Primeiro, se você, quando mudou o provedor da verdade, que deixou de ser igreja para ser ciência, um monte de coisa teve que ser ajustada. Porque as pessoas, elas vivem a vida delas, né? As atitudes nossas, das pessoas, são baseadas no sistema de crença. Por exemplo, as atitudes que nós espíritas temos, será que são as mesmas dos islâmicos? Não são. As nossas atitudes, nosso estilo de vida é o mesmo dos católicos? Não é. É o mesmo dos materialistas? Não é, porque são sistemas de crenças diferentes. Quem tinha outro sistema de crença e veio para o espiritismo, passou pela transição. E você consegue se visualizar hoje. Você volta lá há 30 anos, quando eu era evangélico, católico, seja lá o que for. Você compara, você já não vai nos mesmos lugares, você não tem o mesmo tipo de amizade, você não tem o mesmo tipo de atitude, você mudou completamente. Ou seja, as suas atitudes, o seu dia a dia, o seu estilo de vida mudou, porque ele é baseado num sistema de crença, e o seu sistema de crença mudou, né? Então, aceitar um novo sistema de crença é uma coisa complicada, é um tremendo desafio para qualquer pessoa, como foi para nós, que viemos de outra, quem não é espírita de berço, né? E aí Kardec continua, né? O que tem que acontecer, né? Substituir competição por cooperação. Para nós é uma coisa simples de entender. Não é simples de fazer, mas é simples de entender. Nós entendemos com facilidade, eu diria até, né? Faz sentido. Ah, não, entendi porque que eu tenho que cooperar, não tenho que competir. Agora a gente sai fora daqui e vai falar isso. Vão taxar a gente de louco, né?
Por quê? Porque não existe uma base de pensamento que leva isso, né, para as pessoas. O sistema de crença ainda é outro, né? As pessoas têm que ter uma modificação muito grande no sistema de crença para começar a compreender o que a gente está tentando falar aqui, o que o Espiritismo está tentando colocar aqui. Por isso, os Espíritos colocam para a gente como um tremendo desafio, né? Substituir vitimização por responsabilidade. Né? Como é que você vai explicar para as pessoas que você é agressivo, não por causa do seu pai e da sua mãe, mas por causa do seu histórico espiritual? Que você está aqui passando, sei lá, uma aprovação, uma expiação, seja lá o que for. Como é que você vai explicar isso? Né? Então, é um desafio muito grande. Outro desafio, redefinição de prioridades, como foi para a gente quando nós trocamos o nosso sistema de crença. Né? Por quê? Não, agora não vou mais no bar beber, agora não vou mais fazer isso, agora não vou mais fazer aquilo, agora não vou ter esse tipo de atitude, agora não vou ter esse tipo de conduta, né? E assim vai. Né? Redefinição de prioridades. Nós todos tentamos fazer aqui combate às causas das epidemias morais. Né? A gente já falou isso aqui da outra vez. O que é uma epidemia moral? O exemplo que eu dou, vou dar o mesmo que eu dei da outra vez, ver se alguém lembra. 3 casas, eu moro nessa casa aqui, tem um vizinho aqui está vazio. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Essa casa que está vazia, entra um vizinho novo, muda uma pessoa que tem um Mercedes do ano. Aí eu já fico afrontado, porque como é que pode um cara que tem um carro melhor que o meu? Aí eu me senti afrontado, me contaminei e me endividei todo para ter o carro do ano pelo menos igual ao dele. Aí o vizinho de cá fala, mas agora eu também tem que ter, porque agora são 2 contra 1, e aí vai. Isso vira uma epidemia moral. Né? Então o que acontece com as epidemias? Né? Epidemia de saúde. Como é que você estanca uma epidemia de saúde? Né? Tem as autoridades sanitárias que colocam um plano, isola a área aqui, isola a área ali, leva a vacina aqui, leva a enfermeira para lá e tal, faz um plano. Algum tempo depois a coisa está eliminada. Então a solução vem das autoridades sanitárias, vem de fora. Né? Isso aqui, epidemia moral. Como é que você vai? Quem que vai salvar? É de dentro. Não tem salvador. Né? A ideia de salvador é uma coisa diferente, que não é nem um assunto hoje nosso, mas é de dentro. Então, olha só o desafio que é a gente conseguir explicar para as pessoas que tem que vir de dentro. Que não é para reagir. Esse desafio também de a gente ir lá e fazer também, né? Porque que nem você estava falando da separação, acho que tem muita separação ainda, até na nossa vida de hoje, nas nossas vidas, quando a gente sabe de tudo isso, estuda tudo isso e sabe, né, que vem de dentro, que você tem que trabalhar com isso, mas você vai lá fora e é parte do desafio, né? É parte do desafio. É separado. São 2 desafios. Primeiro, entender, que nós já entendemos. Entender a gente entende, né? Agora, colocar em prática é outra história diferente. Mas pelo menos uma parte a gente tem, aí fora não tem, né? E outra coisa, contrariedade de interesses pessoais, né? Porque quando eu vou mudar o sistema de crença, né, se eu vou abraçar um espiritismo, né, se eu vou começar a praticar de fato esse espiritismo, eu tenho que mudar meus interesses pessoais. Né? Eu tenho que respeitar as outras pessoas, eu tenho que ser menos egoísta e aceitar a sugestão dos outros, aceitar a crítica dos outros e trabalhar com esse material todo que está chegando para mim. Né? Não sou eu quem dou as cartas mais, né? Eu também recebo cartas, eu também recebo informações. Então, isso é um desafio muito grande para todos nós. Né? E a última coisa é a seguinte, olha só, isso daqui não vai ser uma crença comum. O que é uma crença comum? A gente vê isso aqui hoje nos Estados Unidos, tá? Porque o movimento começou muito pequeno e já está muito grande. As casas espíritas vão começando a encher. Né? Por quê? Porque as pessoas estão procurando um terceiro provedor da verdade. O primeiro falhou, o segundo falhou, mas a gente não sabe aonde vai ainda, né? Mas as perguntas estão no ar. E quem está começando a responder as perguntas de longe são os espiritualistas, dentro dos quais nós nos encaixamos, e nós temos a resposta que eles não têm, inclusive, as outras facções. Né? Então, olha aqui, à medida que os centros espíritas vão começando a receber essas pessoas que vêm aqui perguntar, meu filho foi assassinado ontem, explica como é que fica. Né? Então, o desafio para o centro espírita é muito grande, em 2 sentidos. Primeiro, nós temos que estar preparados para responder. Nós temos que saber responder. Segundo, o espaço físico. Começa a entrar mais gente, você começa a ter mais pessoas que querem estudar e ouvir as palestras e tal. Como é que você fica fisicamente, a casa física, lugar para as pessoas sentarem, uma cantina e tal, né? Então são desafios que os centros vão passar, ou estão passando, né? Bom, uma última coisa que eu coloquei aqui, que está em Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, ele fala o seguinte: o progresso pode ser comparado a uma montanha, né, que nós temos que transpor. E se você tem que transpor a montanha, vai ter problema e fadiga.
é o growing pains que fala aqui, né? Você vai ter que passar por um processo de transformação, né? Essa transformação toda não é uma coisa simples, né? E é para cada um de nós um desafio também. Né? Bom, aí Kardec faz um outro grupo de perguntas em que ele quer saber o seguinte: por que o Espiritismo veio agora, esse agora sendo 1857, né? 1850 mais ou menos, quando a coisa começa. Por que não vem daqui a 300 anos? Por que não veio 2000 anos atrás? Por que agora? E a resposta é muito interessante dos Espíritos, está na Gênesis isso daqui. E, por analogia, eu vou responder por analogia, traduzir isso aqui por uma analogia. Imagina que eu pegue uma criança de 3 anos de idade, né? Coloque ela sentada aqui no banco e falo assim: fica aqui sentado no banco que eu vou te falar uma coisa. Ouve uma história. Aí eu falo 1 hora para ela a maior palestra do mundo sobre física quântica, com todos os nomes, quarks e subquarks, aqueles nomes, complicação, mostra a equação no quadro e tal. O que você acha que vai acontecer com essa criança? Primeiro, que ela já dormiu, né? Segundo, que quando acabar ela vai falar assim: tá, e daí? Para que eu quero saber isso? O que me ajuda isso? O que interessa isso? Eu vou ganhar o meu presente de Natal no final do ano? Tá certo? Então o que está acontecendo? Ela não precisa dessa informação. Não está na hora dela receber essa informação. Esse é o conceito de hora certa. Antes da gente ficar desmoralizado, sem colaborar, sem moral e tal, antes disso tudo começar a acontecer, não tem sentido você trazer uma revelação dessa. Porque se você está lá no meio da Idade Média, todo empolgado com a arma na mão, nas cruzadas, matando os islâmicos, alguém traz isso aqui e você fala: para de falar que você está me atrapalhando, deixa eu continuar matando. Porque não está na hora daquela informação ser passada. Esse é o conceito que está na Gênesis. Né? Se a coisa vem mais cedo, ou seja, se viesse antes, ela encontraria obstáculos insuperáveis. Eu fazer uma palestra de física quântica para uma criança de 3 anos, essa criança de 3 anos é um obstáculo insuperável. Não vai conseguir absorver absolutamente nada, né? Então a gente ainda não sentia falta desse tipo de informação. Na época que ela foi trazida, a gente já sentia falta desse tipo de informação. Por isso que ela veio nessa época. Os espíritos colocam... No livro Caminho da Luz, o Emmanuel diz que nós atrasamos, através das cruzadas e da Inquisição, e Atrasamos moralmente. atrasamos A evolução moral. 500 A evolução anos moral. a nossa evolução moral. Então parece que o nosso livre-arbítrio tem muito a ver com a hora certa. Claro, vai chegar uma hora, quanto mais mau uso nós fazemos do livre-arbítrio, mais urgente fica a hora dessa chegada. Tem uma hora que ela tem que chegar. Né? Tem uma hora que ela tem que chegar. E ela foi chegando por quê? Porque nós estávamos indo para um caminho completamente errado. Né? Nós decidimos investir só na linha material. E outra coisa que fala o Espírito Viana de Carvalho, olha que interessante que ele fala, que a lei do progresso funciona em etapas e especificidades. Lendo isso aqui, o que ele quer dizer é o seguinte: o nosso progresso, nós como espíritos, então não estamos falando de uma vida encarnada, estamos falando, né, um projeto encarnatório de várias encarnações. Nós vamos ter que, para que nós cheguemos no nosso período angelical, nós vamos ter que passar por um monte de conhecimento de várias coisas. Vamos ter que conhecer ciência, tecnologia, moral, artes e tudo mais. Né? Então tem um grupo de encarnações, por exemplo, vamos dar um chute aqui, 5 encarnações. Nessas minhas 5 encarnações eu vou trabalhar minha parte artística. Aí eu fiquei bom nessa parte artística. Né? Aí nas próximas 10 eu vou trabalhar minha parte técnica. E não vou trabalhar artística, porque essa daqui já foi, não digo solucionada, mas já foi endereçada. Né? Nas outras eu vou trabalhar a parte educação, e assim vai. Então essas especificidades, né, é o que Viana de Carvalho fala. Tem hora que a gente está numas e não está nas outras. O momento que nós estamos agora é técnico. Alguma hora esse negócio técnico vai acabar e vai vir outra especificidade. Pode ser educação, pode ser arte. Né? Alguma hora esse projeto técnico todo que a gente está mergulhando de cabeça vai começar a parar. Porque vai se começar a sentir necessidade de outras coisas. Né? Se você olhar a parte artística hoje em dia, você olha, por exemplo, música. Olha a música que a gente tem hoje, né? Olha o que essa música está nos dizendo, né? Então, está faltando muita moral aí, né? Que isso, que coisa maravilhosa. Pois é. Bom, e aí Kardec quer saber o seguinte: uma vez que esse sistema de crenças é aceito e tudo mais, em quanto tempo se coloca isso em prática? E aí é complicado. Porque olha só, eu não consigo mais mudar, porque eu já estou muito contaminado.
né? Eu já tenho alguns anos, não vou dizer quantos não, mas eu já estou contaminado. O meu filho já está contaminado, porque o pai contaminou. Então ele também está muito contaminado, lá com 20 anos. Tá? O filho dele vai nascer contaminado, porque ele está contaminado e ele ainda não tem, ele não inicializou nisso aqui muito jovem, de tal forma que ele conseguisse se corrigir. Ele já está contaminado, ele vai contaminar o filho dele. Então, as 3 gerações próximas não tem a mínima chance. O meu neto, filho do meu filho, pode ser que ele comece a absorver a coisa de uma forma diferente. Pode ser, digamos que ele vai. Né? O filho dele, 4 gerações para baixo, tem uma grande chance de estar muito pouco contaminado. Porque, mas meu avô fazia isso, né? Meu bisavô fazia isso, a gente fala isso. Né? Então, o que está acontecendo? Ele vai estar contaminado também. Então, nós estamos falando de pelo menos 3 gerações para a gente começar a trocar esse processo. Então, é um processo muito longo, porque não é uma coisa objetiva, é um processo educacional, educativo. Vai levar 3, 4, 5 gerações, se levar, na melhor das hipóteses. Né? Menos que 3 é impossível. Né? Então, para você trocar toda essa ideia de parar de competir e colaborar, não dá para fazer em 3 gerações. Como é que eu chamar meu filho e falar, para de competir e colabora, que ele vai virar para mim e falar, você faz a mesma coisa? Né? Como é que o filho dele, como é que ele vai falar isso para o filho dele? Você fala, mas eu vi você fazer a mesma coisa. Né? Então, nós estamos falando de pelo menos 3 gerações para que isso se mude. Né? Então, para a gente começar a terminar, nós sabemos que o progresso é composto de 2 componentes, moral e intelectual. Qualquer sistema nosso, qualquer sistema econômico, ecológico, político, não interessa, saúde, se não tiver moral, alguma hora ele vai desabar. E esse alguma hora é quase que agora, né? Porque não tem basicamente nenhum sistema em pé com moral. Nós não temos moral na educação, não temos moral na saúde, então, né? Bom, política não vale, né? Mas ecológico, educacional, não tem moral nenhuma. O sistema político, quase que por definição, ele não tem moral, né? Quase que por, infelizmente, mas não é esse o ponto, não é discussão política. Mas todo mundo entende o que está sendo falado. Qualquer falta de moral nesse sistema faz o sistema desabar. Né? Então, para a gente terminar, no mundo que vai para a regeneração, que é o que a gente está indo agora, né? Quem será que tem mais chance? Os competitivos ou os cooperativos? Quem tem mais chance? Os cooperativos. Os cooperativos. Isso quer dizer o quê? Que vai haver uma limpa no planeta. Daqui a 4 gerações. Daqui a 4... Não, a limpa já começou, só que é uma coisa que não acontece, né? Imediatamente, porque os nossos filhos ainda estão encarnados. Os nossos netos ainda estão encarnados. Alguns deles já estão. Né? Então, essa é a ideia. Está aqui. Nós temos que cooperar. Temos que parar de competir. Porque senão, se eu continuar pensando que competir é um negócio, tanto faz eu ir na lábia ou metralhar todo mundo. Então, se eu não estou satisfeito, é mais fácil eu pegar a arma e ir na escola matar 30 do que tentar conversar com 30 na lábia. É muito mais fácil matar. É ou não é? Como seria hoje um sistema de cooperação e não de competição? Que eu não vejo, obviamente eu não consigo alcançar um sistema desse ainda. É o que a gente chama de caridade, é você parar de competir, você ajudar o outro. Por exemplo, olha só, você vê... Você não falou, eu entendo caridade, mas como é que isso vai... Qual seria a aplicação dessa na sociedade de hoje, talvez? Em relação a tudo, a trabalho, a esporte, a tudo mais. Olha só, por exemplo, você pega um jogo de futebol, tá? Você tem 11 pessoas no campo, se os 11 resolverem competir, vai dar até gol contra, certo? Porque ninguém vai fazer gol, o time tem que estar unido, cooperando, para que exista um objetivo comum. Sem esse objetivo comum, sem essa ideia de cooperação, você não vai conseguir ganhar o jogo. Que os dois entendeu? times vai cooperar o outro. Entendeu? A competição, ela vai existir em algumas épocas, mas ela tem que ser moralizada. Exato. Entendeu? Você pode competir, você pode ser um ciclista que se dopa durante 7 anos e ganha todos os prêmios. Mas cadê a moral? Você entendeu? Você pode ser um ciclista que foi lá 7 anos, batalhou e não ganhou todo, mas ganhou alguns com moral. Né? Então, o que está destruindo os sistemas é a falta de moral. Lembra daquelas Olimpíadas, eu não lembro qual que é o ano, das Olimpíadas especiais, que
Era, eu acho que as pessoas estavam concorrendo era com síndrome de Down e outras deficiências. Uma das pessoas desse grupo caiu. Eram todos Foi. com síndrome de Down. Um caiu, todo mundo Parou para ajudar ele a chegar até o final. Levantou e todo mundo de mãos juntas. chegaram Isso é cooperação, esse sentido de cooperação. E olha que eles com uma deficiência que para nós a gente olha como uma deficiência, mas moralmente Pois é. eles acham que É uma coisa simples. Essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Muito obrigado, boa noite a todos.